Depois, nós temos Mentes Consumistas, da Ana Beatriz. A Ana Beatriz, inclusive, eu já fui lá no podcast dela, o Pod People. Quem não viu a minha participação lá, fica o convite, ficou um episódio bem legal. E a Ana Beatriz escreveu esse livro Mentes Consumistas há alguns anos atrás, diz ela no podcast que a gente gravou, que é o livro menos vendido dela. Por que é o menos vendido? Porque quando a gente pensa de um transtorno mental, né, um TDAH, nós vamos pensar numa bipolaridade, esses transtornos, em alguma medida, eles têm um impacto na vida dessas pessoas que não fica só para a pessoa, mas ele também é visível, né, às outras pessoas. E quando nós falamos de compra compulsiva, existe uma dificuldade muito grande da própria pessoa que tem transtorno de compra compulsiva se conscientizar, porque ela acha que ela precisa de tudo que ela compra. O comprador compulsivo, num primeiro momento, ele não tem nem ideia que aquele comportamento dele é disfuncional. Ele não tem nem ideia de que, na realidade, ele tem um transtorno mental. Ele simplesmente acha que ele está comprando porque ele precisa, ele simplesmente acha que aquilo é como a vida é. E aí ele segue comprando, porque aquilo já se estabeleceu, né, inclusive dentro do processo cerebral dele. Então, aquele contexto já tomou conta dele. E aí o que acontece é que eu chegar a ponto de mostrar para os outros, olha, eu sou um comprador compulsivo, isso gera uma sensação de vergonha gigantesca. Então as pessoas elas não vão dizer assim, eu tô lendo Mentes Consumistas. Ah, por que tu tá lendo Mentes Consumistas? Porque eu sou um comprador compulsivo. Ninguém quer isso. Só que daí o que acontece? Boa parte das pessoas seguem tendo comportamentos de compra compulsiva e não buscam ajuda. Então, aqueles que assim, ó, se tu compra um pouquinho a mais e tu sente que o teu orçamento aperta pelas tuas compras e que tu já tá me acompanhando e que tu tá já conseguindo ter um nível de discernimento, de conhecimento em relação a isso, não deixa de ler esse livro, mesmo que você não tenha o transtorno, porque ele vai te trazer algumas reflexões importantes em relação a contexto, em relação a estímulos, em relação a diagnóstico, em relação até, ela traz de uma forma simples, né? Mas até em relação às questões do cérebro mesmo, como que o teu cérebro funciona diante dessas compras. Então, leia Mentes Consumistas, que vai te ajudar e pode ajudar não só a, se você não é um comprador compulsivo, né, a tratar a compulsão, já que você não tem, mas se você não tem, também te ajudar a refletir daqui a pouco sobre as tuas próprios consumos, que numa dessas nem são necessários como você imagina, e lendo esse livro você vai entender alguns estímulos aos quais você se expõe e que acaba fazendo com que você compre mais. Então, é um livro bem interessante, é um livro bem simples de ler. Aqui seria, se seguir a ordem, né? Janeiro, fevereiro, março seria o livro de abril e você nem precisaria do mês inteiro para ler ele. Você lê ele aí em uma semaninha de letras. Bem rapidinho de ler e bem interessante.